Olá, meu nome é Celito Maier. Seguindo as nossas dicas para o Enem, para a redação do Enem e para a redação de outros vestibulares. Tá? Então nós estamos aqui numa série de dicas. Hoje vamos à nossa dica sobre os pilares da redação do Enem. Em nossa primeira dica, nós havíamos falado que são 7 os temas possíveis de redação, ou seja, temas dentro de 7 eixos. A gente viu em nossa dica anterior. Então, se você não viu, te convido a assistir e participar. Quais são os 7 eixos possíveis dentro dos quais fatalmente a redação vai acontecer? Ela não consegue fugir de 7 eixos. Hoje, a segunda dica para você poder fazer uma excelente redação no Enem. Quais são os 3 pilares? Então, hoje nós vamos ver o primeiro pilar. Então, a dica de hoje é o primeiro parágrafo da redação. Como vai ser o seu primeiro parágrafo da redação? O que eu percebi nesses 30 últimos anos trabalhando com filosofia, sociologia, com educação, com produção de texto? Que o tema da redação é sempre sociologia. Entende? O tema da redação é sempre uma questão social assumida pela sociologia, problematizada, virado problema sociológico. Então, se você tem uma boa preparação em sociologia, você está muito bem encaminhado. Mas se você não tiver uma boa base em sociologia, o convite é, nessa reta final de preparação para o Enem, mergulhe na sociologia. Mergulhe na sociologia. Por quê? Porque ela te dá o conteúdo da prova do Enem. Ela te dá as informações, ela te dá um conhecimento, e ela te dá competências e habilidades para você poder fazer uma excelente redação. Então, primeira coisa, o tema da redação é sempre sociologia. Então, o que vai acontecer? A tese que você vai defender lá no seu primeiro parágrafo, você já vai apresentar a sua tese. A tese que você vai apresentar, ela perfeitamente poderá ser a tese de um sociólogo ou de um filósofo que você estudou. Então, se você estudou esses caras, sociólogos e filósofos, você assimilou, compreendeu que tese eles defendem, você assume a tese do cara e você se apropria dessa tese e você a fala como sendo sua, depois você poderá fazer referência nas estratégias argumentativas a esse pensador. Tá? Então, esse é um ponto. Por exemplo, estou aqui escrevendo intolerâncias no plural, para dizer das muitas intolerâncias que existem na nossa cultura contemporânea. Intolerâncias étnicas, intolerâncias, né, que trazem preconceitos e discriminações, às vezes de origem religiosa, de questões sociais. São N fanatismos, incompreensões. Então, imaginemos um tema. Isso é só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui como dica. Então, o primeiro passo qual é? Identificar em qual ou quais dos eixos esse tema se insere. Então, o tema intolerância, ele é de qual eixo? Lembra do vídeo anterior de dica? Lá a gente falava de 7 eixos. Intolerância de qual eixo? Então, intolerância pode estar no eixo condição humana, ele pode estar no eixo de direitos civis, contra a liberdade de expressão, de pensamento, e, inclusive ele pode estar no eixo de ética e política. Então, se você souber quais são os eixos, imagina você tendo um tema que pode estar presente em 3 eixos. E se você já tem 3 eixos e tem argumentação nos 3 eixos, cara, você já tem argumentação para a sua redação. Então você precisa saber os 7 eixos e a argumentação de cada eixo. Então, primeira coisa é identificar o eixo. Segundo passo, depois que se identificou o eixo, identificar qual é o sociólogo, qual é a socióloga, qual é o filósofo, a cientista política, que tematizou. Ah, se o tema for intolerância, quem você vai usar como estratégia argumentativa? Qual autor? Não tem ideia? Essa ideia vem com a filosofia e com a sociologia, cara. A filosofia, você vai lá, imagina de cara. Você pode pegar um Aristóteles que fala que o ser humano é naturalmente um ser social e dizer que Aristóteles não estava correto. Você pode usar Aristóteles contra Aristóteles.
e dizer que o homem não é naturalmente um ser social. Então, contra Aristóteles, você pode usar Thomas Hobbes, que fala de que o homem é naturalmente agressivo, o lobo do homem, ou como dizia na dica anterior, Sigmund Freud, quando ele afirma que os homens são naturalmente agressivos, que os seres humanos não são criaturas naturalmente gentis. Percebe? Então, é com a filosofia e com a sociologia que você vai conseguir elaborar a tua tese. Então, o primeiro parágrafo, você vai fazer uma leitura da realidade, você vai descrever o fenômeno. E para você descrever o fenômeno, no caso, intolerância, ou qualquer que seja o tema, para você descrever o fenômeno, você precisa ter uma visão do todo, uma visão de conjunto. E quem te dá isso? A sociologia. É a sociologia que te dá um mapeamento, ela te dá um tecido social. E tendo feito isso, o que aconteceu? Qual é a tese que esse cara defendeu? Você se apropria disso e o primeiro parágrafo está encaminhado. Então, para você chegar numa redação nota 1000, o primeiro parágrafo tem que estar redondo, redondo. E para ele ficar no jeito, conhecimento sociológico, argumentação filosófica, tese a partir da filosofia e da sociologia. Cara, esse é o caminho. Esse é um caminho que eu te digo, com 30 anos de trabalho. É um caminho que não tem erro, cara. Não tem erro. Então, eu te convido a mergulhar nisso. Agora, você quer conhecer um pouco mais? Quer estudar um pouco mais sobre isso? Quer receber mais dicas? Então, inscreva-se no nosso canal, acompanhe, você vai receber notícias permanentes. Nós temos agora uma reta, né, um intensivo até a prova. E nesse intensivo até a prova do Enem e vestibulares, conte com a gente, com nossa preparação para acompanhar e te tornar cada vez mais competente na arte de escrever um bom texto. Tá certo? Um abraço e até a próxima dica.